Boa noite a todos, boa noite meus colegas vereadores, boa noite ao pessoal que nos assiste aqui na casa, sejam bem-vindos. E boa noite também aos que nos assistem em casa. Hoje, dia 22 de setembro de 2025, nós estamos à abertura da 31ª reunião ordinária da 16ª legislatura. Como mensagem bíblica, hoje eu gostaria de um texto que está em Romanos 12:16, onde que Paulo escreve para a igreja de Roma e ele diz para as pessoas que participam da igreja, ele diz assim: tenham uma atitude, a mesma atitude uns para com os outros, não sejam orgulhosos, mas estejam dispostos a associar-se a pessoas também que estão abaixo, uma posição às vezes inferior à nossa. Não sejam sábios aos seus próprios olhos. Que fique como reflexão para a nossa vida, para o nosso dia a dia, uma reflexão para as nossas escolhas, para os nossos relacionamentos, e que a gente possa sempre ser alguém que vá acolher pessoas e que a gente nunca seja alguém que vá trazer tropeço na vida dessas pessoas, né? Eu convido a todos então para um momento de oração. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Muito bem, passamos agora então para a votação da ata da reunião anterior. Pergunto aos meus colegas aqui presentes se todos leram e se todos aprovaram. Se algo que há em contrário, podemos aprová-la, ok? Então, aprovada a ata da reunião anterior por unanimidade. No primeiro momento, nós temos um ofício de número 421 do gabinete do deputado Nilson Berlanda. Peço que ele faça a leitura. Boa noite, senhora presidente. Boa noite, senhores vereadores. Cumprimento a todos os presentes e a todos que estão em casa nos assistindo. Ofício número 421, a sua excelência senhora Nilza Maria Nunes, presidente da Câmara do município de Benedito Novo. Senhora presidente, vimos através deste comunicá-la e através dessa vossa excelência aos demais vereadores do município que foi paga no dia 16/9/2025 a emenda parlamentar impositiva estadual do orçamento número 2037/2025 de autoria deste deputado, conforme detalhamento do pagamento anexo, destinada a esse município para o apoio financeiro para a pavimentação das ruas Missões e Blumenau, bairro Alto Benedito, em atendimento ao pleito do vereador Maicon Fernando Lutemberg. Aproveitamos para renovar os votos de apreço e consideração. Atenciosamente, Nilson Berlanda, deputado estadual. Muito bem, obrigada. Agora eu peço que faça a leitura do convite de uma sessão solene que foi dirigida a todos nós. Convite. Sessão solene em comemoração aos 50 anos da Santa. Vilma Fontana Maciel. Excelentíssima Senhora Presidente, é com satisfação que encaminhamos o convite para a sessão solene na Assembleia Legislativa do Estado de Santa Catarina em homenagem aos 50 anos da Secretária Executiva de Articulação Nacional, SAM. A cerimônia será realizada no dia 24 de setembro de 2025, quarta-feira, às 19 horas, no plenário da UESC em Florianópolis, Santa Catarina. Solicitamos, por gentileza, a confirmação da presença até o dia 22/9/2025 e a confirmação de recebimento deste e-mail. O convite é dirigido a Vossa Excelência, Presidente da Câmara de Vereadores, mas solicitamos a gentileza de que seja estendido aos demais vereadores. Muito obrigada, Kelly.
Agora nós passamos para o ofício 347, que é uma resposta de um requerimento feito pela vereadora Andréa. Ele fala do transporte escolar. Vou passar para a leitura. Prezados vereadores, com nossos cordiais cumprimentos, em atenção ao requerimento 17 de 25, do ofício 34 de 25 de 26 de agosto desse ano, com o protocolo 1065 da Câmara de Vereadores de Benedito Novo, referente ao pedido de informações no que segue. Primeiro, qual a justificativa técnica e administrativa para a utilização de veículos de pequeno porte no transporte escolar de alunos da zona rural do município, considerando que tais veículos não oferecem a mesma capacidade e segurança de ônibus ou micro-ônibus? O transporte escolar do município de Benedito Novo é executado por meio de frota composta por ônibus, micro-ônibus e vans escolares, todos contratados via processo licitatório e conformidade com as exigências da legislação vigente para veículos de transporte escolar. Esclarecemos que a utilização de vans escolares não se dá por conveniência, mas por necessidade técnica e de segurança. O território municipal possui diversas localidades rurais com vias estreitas e trechos de difícil acesso, onde o tráfego de ônibus ou micro-ônibus é inviável ou representaria risco real aos alunos. Nesses percursos, veículos de menor porte são a única forma segura de garantir o acesso à escola. Importante salientar que todas as vans utilizadas atendem integralmente aos critérios de segurança e vistoria exigidos, e nunca foi registrado incidente que comprometesse a integridade dos estudantes. Em vários trechos, insistir ao uso de veículos maiores significaria expor as crianças a maior perigo, contrariando o princípio fundamental de zelar pela segurança dos alunos. Portanto, a escolha do tipo de veículo é baseada na avaliação técnica do trajeto, número real de alunos a serem atendidos e condições de acesso, sempre priorizando a segurança e a continuidade do serviço público do transporte escolar. Quais as linhas e rotas atualmente estão sendo realizadas por veículos de pequeno porte? No total, são 17 linhas que executam o serviço do transporte escolar com van escolar, com as linhas e rotas discriminadas no relatório em anexo, com as páginas 23, 24, 25, 26, 27 e 28. Qual o valor total contratado para o transporte escolar em 2025, especificando as empresas vencedoras do processo licitatório e os respectivos aditivos já firmados? O valor total contratado para o transporte escolar do ano de 2025 está em 4.313.000 e alguns quebrados. Constando na planilha anexa o nome do fornecedor do serviço, os itens vencedores e o valor total do por fornecedor. Foram firmados termos aditivos no valor total de R$ 96.402,00, conforme demonstrativo em anexo igualmente. Qual a economia prevista com o modelo adotado se há estudos comparativos demonstrando a viabilidade e a segurança da medida? Em atenção ao questionamento sobre a economia prevista com o modelo de dimensionamento de veículos, uso de vans quando tecnicamente apropriado, e sobre a existência de estudos comparativos demonstrando viabilidade e segurança, informamos: a opção por utilizar ônibus, micro-ônibus ou vans é tomada com base em avaliação técnica para cada trajeto, considerando o número de alunos, largura e condição das vias, ponto de embarque e desembarque, continuidade de atendimento escolar. O objetivo prioritário é garantir a segurança e a prestação regular do serviço público. A adoção de veículo de menor porte, quando justificada tecnicamente, gera economia operacional nas rotas em que o deslocamento com o veículo maior é inviável ou demanda ociosidade de aceitos. Essa economia provém da redução do consumo de combustível por quilômetro, menor custo de manutenção e, em algumas situações, menor custo contratual diário por veículo. Não há, até o momento, um único estudo municipal publicado que generalize a substituição em todas as rotas, porque a viabilidade é sempre específica por percurso. Para cada rota em que se opta por van, é realizada a análise técnica e econômica,
comparativa entre as alternativas possíveis com o registro dos parâmetros que justificam a escolha. Em termos de segurança, todas as vans contratadas cumprem as normas e exigências legais aplicáveis, passam por vistoria periódica e são operadas por motoristas habilitados. Não há registros de incidentes correlacionados à adequação de tipo de veículo adotado nas rotas rurais em que vans são empregadas. A economia prevista depende exclusivamente dos parâmetros locais: distância, dias, custos contratuais e ocupação. Não existe uma regra fixa que diga sempre que vans são as mais baratas ou sempre as mais caras. O procedimento adotado pelo município, avaliação técnica por trajeto e registro da justificativa para a escolha do tipo de veículo, é a prática adequada e transparente. Outra questão: se existe fiscalização por parte da Secretaria Municipal de Educação ou do Transporte Escolar sobre o cumprimento dos contratos firmados e das normas de segurança do transporte escolar. Em atenção ao questionamento sobre a fiscalização do cumprimento dos contratos e das normas de segurança do transporte escolar, informamos que o município de Benedito Novo adota um acompanhamento rigoroso com medidas sistemáticas para garantir a integralidade e a segurança dos alunos transportados. Primeiro, a fiscalização em campo. A fiscal de contrato da Secretaria acompanha regularmente todas as linhas de transporte escolar, verificando o cumprimento das cláusulas contratuais e das normas de segurança. Segundo, monitoramento de segurança. Em cada veículo, vans, micro-ônibus ou ônibus, há monitores de transporte escolar, garantindo que os alunos utilizem corretamente os cintos de segurança e que seja respeitada a capacidade máxima de passageiros prevista em lei. Terceiro, participação das escolas. Além da fiscalização da Secretaria, os diretores das escolas estaduais e municipais foram designados para colaborar na fiscalização diária do transporte escolar, reforçando a segurança e a observância das normas. Quarto, avanços recentes. Com a nova licitação iniciada em 4 de agosto de 2025, houve avanços significativos do serviço, incluindo o reforço da fiscalização, monitoramento constante e adequação completa à legislação vigente, proporcionando um transporte escolar seguro e eficiente. Base legal. A fiscalização é formalizada pela Portaria número 171 de 2025, de 5 de março de 2025, que institui a Comissão Permanente de Fiscalização do Transporte Escolar, garantindo acompanhamento contínuo e registro das atividades de inspeção em anexo. Portanto, a Secretaria Municipal de Educação, em conjunto com a equipe de transporte e os diretores das escolas, mantém rigoroso controle sobre os aspectos do serviço, assegurando contratos que sejam cumpridos e padrões de segurança que sejam plenamente observados. Ainda sobre o questionamento do requerimento, esclarecemos: todos os alunos têm sua vida escolar vinculada a um sistema informatizado. No município, utiliza-se o sistema Beta e no estado o sistema Sigesta. Ambos são plataformas integradas que permitem gerenciar dados acadêmicos, administrativos e pedagógicos das redes de ensino. Por meio desse sistema, é possível organizar e acompanhar informações sobre alunos, turmas, professores, horários, frequências, notas, transparência, transporte escolar e demais dados da instituição de ensino. Quando o aluno está devidamente cadastrado no sistema, ele passa a constar como beneficiário do transporte escolar. É com base nesses números que são elaboradas as licitações do serviço. Após a licitação, calculada por um determinado número de estudantes, podem ocorrer situações como mudanças de escola ou de turno, mudança de endereço, ingresso de alunos provenientes de outros municípios, estados, entre outros. Essas alterações frequentemente demandam ajustes nas rotas e, consequentemente, a celebração de aditivos contratuais para atender às novas necessidades. Solicitamos que, como o pedido de informação foi apresentado em plenário, que a resposta também fosse lida aqui para a casa. Só lembrando, então, para traduzir um pouco e bem rapidamente, então todo o sistema, por isso que às vezes as pessoas não conseguem entender, que todo o sistema do transporte escolar, ele não depende de alguém lá na sala de aula contar quem vai e quem não vai. Ele é integrado dentro do... Quando o nosso filho vai para a escola, eles fazem a matrícula. E lá na matrícula ele já diz, ele usa o transporte.
É com base nessa lista que a gente faz o uso. Então, o que aconteceu agora nessa última licitação? Que até nós estamos ainda em processo de licitação novamente, né? Que tem mais uma linha que está sendo licitada. O que aconteceu? Que alguns alunos que foram transferidos de Santa Maria para Benedito Novo, para o Teófilo, eles não estavam registrados e aí não tinha lugar no transporte. Ou, às vezes, tem pessoas que estão no transporte, que foram matriculados, mas às vezes a escola ainda não cadastrou. Então as pessoas não têm, então a pessoa do transporte não tem como adivinhar, né? E às vezes a pessoa está lá na rua. Aí tu já tinha 15 e de repente aparece mais 3. Tu não sabe de onde veio. Então o transporte escolar, ele é uma dinâmica que ele muda praticamente todo dia, né? Mas em todos os casos aqui tem aí, né, vereador André, se tu tiver ainda mais alguma questão, alguma dúvida, tá? Até inclusive se algum outro vereador também, porque eu penso que é um quebra-cabeça bem interessante para a gente entender, né? Ele tem que ser muito bem elaborado, né? E visto, né? Em seguida, nós temos um outro requerimento também a pedido da vereadora Andréia, que é o 548, também da Prefeitura Municipal de Benedito Novo. Esse requerimento, ele se refere a projeto de ampliação da Escola Municipal de Santa Rosa, pedindo as plantas arquitetônicas e complementares, memorial descritivo, orçamento detalhado da obra, cronograma físico-financeiro, anotação de registro de responsabilidade técnica. Então, aqui diz o seguinte: segue as cópias do referido projeto como o projeto hidrossanitário, projeto elétrico, projeto de cobertura, projeto de localização e situação, projeto arquitetônico, memorial descritivo, planilha orçamentária, memorial quantitativo, cronograma físico-financeiro e o artigo número 97, 96, 65 da folha 1 de 1. E o alvará de construção também, que é 035 de 25. Eles estão depois em anexo, né? Informações sobre a empresa executora da obra, como envio de cópia do contrato aditivo, se houver, e do processo licitatório correspondente. A obra foi contratada pelo processo de credenciamento, portanto não houve processo licitatório. O credenciamento, ele aconteceu, ele é o 102 de 202 da folha de 1 a 23. O contrato é de 120 de 24, a empresa 54.987.874, Weber Miguel Silva Marques, servente de pedreiro, folha de 1 a 5, e o contrato 121 de 2024, Cleomar Antunes, e tem o número dele aí também de registro. Tá? Terceiro, relatório atualizado sobre o acompanhamento e fiscalização da obra, especificando a etapa atual da execução e o responsável técnico designado pelo município. O relatório de acompanhamento da obra está da página 1 a 9 e, desta forma, a obra iniciou e está sendo executada dentro das normas previstas em legislação. Inclusive, houve a notícia de fato ao Ministério Público durante esse ano, pelo número 01-2025-001-6330/0, com o seu arquivamento pela Promotoria de Justiça por não achar nenhuma irregularidade, conforme despacho anexo das folhas de 1 a 5. Da mesma forma, como o pedido de informação, daí então ele foi pedido no plenário, foi solicitado que a gente lesse ele aqui também no plenário. Sendo que apresenta, para o momento, nós colocamos para as demais informações. Tá certo? E aí, daí, a vereadora André, você tem aí os anexos. E qualquer coisa ainda que precisar, a casa sempre vai estar à disposição, né? O executivo para as maiores informações, ok? Então, agora, dadas as entradas das matérias do Executivo Municipal, hoje nós estamos recebendo aqui na casa o projeto de lei número 50 de 2025, que altera a lei de 2049, de 9 de 2 de 22, que altera
altera para a Lei 20.565, de 25 de 5 de 22, que institui o Programa de Bolsa Técnico e Auxiliar Técnico e da outras providências. Vereadora Kelly, por favor. Exposição de motivos. Senhora Presidente, senhores vereadores, com o projeto de lei número 50/2025, visamos alterar o artigo 9 da Lei Municipal número 2049, de 9 de fevereiro de 2022, alterada pela Lei número 2056, de 25 de maio de 2022, que instituiu o Programa de Bolsa Técnico e Auxiliar Técnico com a finalidade de dispor de profissionais que estão cursando o curso de graduação de Educação Física ou com uma comprovada experiência na modalidade pretendida, para atuarem nos programas e modalidades oferecidas em edital próprio, elaborado pela municipalidade, através da Secretaria Municipal de Esporte, Turismo e Lazer. Na presente proposta, estamos padronizando as horas semanais com o respectivo valor do auxílio financeiro, destinado à Bolsa Técnico e Auxiliar Técnico, acreditando ser uma forma justa de benefício para o atleta ou técnico para a municipalidade. O programa visa garantir aos atletas o apoio e suporte técnico, proporcionando condições para que se dediquem ao treinamento esportivo e participação em competições, visando ao desenvolvimento pleno de suas carreiras esportivas, bem como contribuir e estimular a representatividade do município de Benedito Novo na participação em competições e integrações esportivas nas suas várias modalidades. Assim, colocamos à apreciação desta Casa Legislativa o presente projeto de lei, contando com um parecer favorável, renovando o protesto de estima e consideração. Município de Benedito Novo, aos 18 de setembro de 2025. Jean Michel Grudman, prefeito de Benedito Novo. Muito bem, nós temos também, dando entrada aqui na casa, o projeto de lei número 51 de 2025, que altera o parágrafo único do artigo 6º da lei número 2094, de 13 de setembro de 23, acrescentado pela lei 2116, de 8 de maio de 24, que dispõe sobre o programa de residência multiprofissional pelo município de Benedito Novo, disciplina e pagamento de bolsa destinada aos profissionais residentes e aos preceptores e da outras providências. Exposição de motivos. Senhora Presidente, senhores vereadores, encaminhamos para apreciação desta colenda Câmara projeto de lei número 51/2025, alterando a redação do parágrafo único do artigo 6 da lei número 2094, de 13 de setembro de 2023, acrescentado pela lei número 2166, de 8 de maio de 2024, que dispõe sobre o programa de residência multiprofissional pelo município de Benedito Novo, Santa Catarina. Disciplina o pagamento de bolsa destinada aos profissionais residentes e aos preceptores e das outras providências. O Conselho Municipal de Saúde de Benedito Novo editou a resolução do 3 de 2025, de 16 de julho de 2025, que aprova o vínculo do preceptor de campo no âmbito da preceptoria multiprofissional no município de Benedito Novo, encaminhada pelo ofício SMS 091/2025, de 22 de agosto de 2025, protocolado número 1164/2025, do 12 de 9 de 2025, expondo as razões que o justificam, conforme cópia anexa. Certos da acolhida do presente projeto de lei, contamos com o parecer favorável desta Casa de Leis, município de Benedito Novo, aos 22 de setembro de 2025. Jean Michel Grudman, prefeito de Benedito Novo. Muito obrigada, vereadora. Agora nós passamos para matérias do Legislativo Municipal. Nós temos a moção de número 08 de 2025
subscrito por todos os vereadores. Moção número 8, 2025. Excelentíssima Senhora, Presidente da Câmara Municipal de Benedito Novo, os vereadores abaixo, subscrito no uso de suas atribuições legais e regimentais, vem respeitosamente à presença da Vossa Excelência propor a presente moção de apoio em restrito respaldo ao projeto de lei número 0202/2025, da autoria da deputada estadual Paulinha, atualmente em tramitação na Assembleia Legislativa do Estado de Santa Catarina, que garante à gestante o direito de optar pela cesariana eletiva a partir da 39 semanas de gestação, bem como o direito à analgesia, mesmo quando escolhido o parto normal. O referido projeto de lei assegura à mulher catarinense autonomia reprodutiva em consonância com o princípio constitucional da dignidade da pessoa humana e com o direito fundamental à saúde, previsto no artigo 6 e no artigo 196 da Constituição Federal, bem como no artigo 71(3) da Constituição Estadual de Santa Catarina. A proposta também está alinhada à Resolução número 2284/2020 do Conselho Federal de Medicina, que regulamenta a autonomia da mulher no processo de escolha do parto, consolidando um marco importante para a humanização do atendimento obstétrico e o fortalecimento da rede pública de saúde. Ao garantir o direito à analgesia no parto normal, o projeto reafirma o respeito à dor e o desejo da gestante, promovendo maior dignidade e acolhimento no ciclo gravídico perpetual. Assim, a Câmara Municipal de Benedito Novo resiste seu apoio à iniciativa parlamentar e conclama os nobres deputados estaduais da Assembleia Legislativa de Santa Catarina a aprovarem o projeto de lei número 0202/2025, por se tratar de medida de elevada relevância social, humanitária e de proteção aos direitos das mulheres catarinenses. Justificativa. A presente moção de apoio se fundamenta na necessidade de assegurar à gestante catarinense ao pleno exercício de seus direitos reprodutivos, em especial o direito de decidir de forma consciente e informada sobre a via do parto. O projeto de lei número 0202/2025, de autoria da deputada estadual Paulinha, garante à mulher o direito à cesariana eletiva a partir das 39 semanas de gestação, bem como o direito à analgesia, mesmo quando optar pelo parto normal. Trata-se de medida em sintonia com a resolução número 2284/2020 do Conselho Federal de Medicina, que reconhece a autonomia da gestante como elemento central na condução do trabalho de parto. A proposição está amparada em princípios constitucionais e legais, como o direito à saúde, no artigo 6 e artigo 196 da Constituição Federal, a dignidade da pessoa humana, artigo 1º do 3 da CF, e a proteção integral à maternidade e à mulher, no artigo 71(3) da Constituição Estadual de Santa Catarina. Além de reforçar a autonomia da gestante, o projeto promove a humanização do parto, reconhecendo a importância da analgesia no alívio da dor e garantindo o acolhimento digno durante todo o ciclo gravídico perpetual. Trata-se, portanto, de uma medida da justiça social e respeito aos direitos fundamentais da mulher. A aprovação do projeto de lei número 0202/2025 representa um avanço no atendimento à saúde pública estadual, com reflexos positivos para a qualidade da assistência obstétrica e para a vida de milhares de famílias catarinenses. Por essas razões, a presente moção busca mobilizar o apoio institucional em torno dessa relevante iniciativa, reafirmando o compromisso desta Casa Legislativa com a defesa dos direitos das mulheres, com a valorização da maternidade e com a promoção da saúde pública em Santa Catarina.
Sala das Sessões, aos 22 de setembro de 2025. Pergunto aos meus colegas vereadores se podemos aprovar essa moção. Sim, muito obrigada. Então, moção aprovada. Muito obrigada. Passamos agora para as indicações. Nós temos a indicação de número 156, que é do vereador Alexandre. Indicação número 156, 2025. Excelentíssima Senhora, Presidente da Câmara Municipal de Benedito Novo, o vereador abaixo-assinado, no uso de suas atribuições regimentais, solicita à mesa desta Casa Legislativa providências junto ao Executivo Municipal para que seja realizado o fechamento do buraco que se formou ao lado do bueiro, localizado na via pública de Ribeirão das Antas, antes da serra. No local, além do fechamento do buraco, é necessário que se faça também a troca da tubulação existente, por maiores de 80, pois há grandes riscos de alguém cair dentro e a troca dos tubos irá evitar que a água passe por cima da via pública, o que acaba danificando-a. Peço uma atenção especial ao solicitado, visto que essas melhorias irão resolver o problema no local. Sala das Sessões, aos 22 de setembro de 2025. Vereador Alexandre. Alexandre, por favor. Boa noite a todos presentes aqui e o pessoal que está assistindo em casa. Ali deu um problema na tubulação, né? Hoje eu até fui lá ver e o buraco causou porque o tubo está quebrado. Então, já falei esse dia com o Wetzel, ali com o secretário, e daí ele não conseguiu ainda resolver. Eu fiz a indicação para ser feita a troca da tubulação por maior, né? Porque já aconteceu várias vezes de passar por cima e danificar toda a rua, né? Então tem que trocar a tubulação para fazer a melhoria. É isso, obrigado. Temos agora a indicação de número 157 de 2025 da vereadora Andréia. Indicação número 157, 2025. Excelentíssima Senhora, Presidente da Câmara Municipal de Benedito Novo, a vereadora abaixo-assinada, no uso de suas atribuições regimentais, solicita à mesa desta Casa Legislativa providências junto ao Executivo Municipal para que seja feita a reforma das mesas e bancos na Pracinha do Pescador, oferecendo segurança e conforto aos usuários. Sala das Sessões, aos 22 de setembro de 2025. Vereadora Andréia Turra. Vereadora, por favor. Gostaria de cumprimentar a mesa diretora, aos demais colegas vereadores, a todos que estão presentes aqui hoje na casa e também a quem nos acompanha de casa. Então, se quiserem acompanhar, eu até fiz umas imagens ali, mas muitos de vocês também acabam passando pela pracinha e vendo a situação. Eu estou pedindo para fazer essa reforma dessas mesas e bancos, tá? Todos os finais de semana a gente tem bastante visitantes que vêm para Benedito, até mesmo durante a semana. O pessoal acaba parando ali para fazer o seu lanche, né? Acaba levando as crianças para brincar no parquinho e tudo mais, né? E realmente, assim, os bancos não tem nem banco, né? Praticamente não tem banco para sentar, as mesas estão quebradas. E a gente também tem agora a Festa das Tradições, agora em novembro, que vai acontecer. Então, eu acho que é uma praça municipal, a gente vai ter gente ocupando esses lugares ali, indo. Então, eu acredito que assim, como a Americana deixou algumas pedras e eu sei que tem algo, né, sobrando ali, de repente a gente podia conversar com eles ali, né, e ver se a gente não consegue colocar isso ali. Difícil mesmo é permanecer isso, né? Porque uma mesa dessas e um banco desses, ele não se destrói, né? Mas isso é assim mesmo, né? Não é de agora, né? Isso é assim. O negócio é a gente não desistir, permanecer e estraga, fazer novo e assim vai. Exatamente. Estraga, faz. Se a gente, né? Os munícipes, às vezes não são nem nossos munícipes, mas são pessoas de fora ou pessoas que têm alguns problemas mentais, né?
e fazem isso ali, justamente por causa do meu projeto também ali que eu vou botar, já se encaixa nisso ali também, sabe? Aham. Nós temos agora mais uma indicação do número 158 de 2025, também da vereadora Andréia. Indicação número 158 de 2025. Excelentíssima Senhora, Presidente da Câmara Municipal de Benedito Novo, a vereadora abaixo-assinada, no uso de suas atribuições regimentais, solicita à mesa desta Casa Legislativa providências junto ao Executivo Municipal para que seja sinalizada e feita a pintura da faixa elevada localizada de frente ao abrigo de passageiros da entrada do Rio Ferro. A correta identificação dessa travessia é de suma importância e segurança, pois é muito utilizada por crianças que utilizam o transporte escolar e necessitam atravessar a via pública para aguardar o veículo no referido abrigo de passageiros. Sala de sessões, aos 22 de setembro de 2025. Andréia Turo, vereadora. Andréia, por favor. Então, essa faixa ali, na verdade, a gente sabe que o transporte escolar ele acaba parando ali nesse abrigo de passageiros ali e descarregando algumas crianças, né? Então, antes de até mesmo de ter feito ali o asfalto e tudo mais agora, já era pintado de branco. Tinha a faixa do pedestre pintadinha de branco, mas eu não sei por que foi tirado, né? E realmente assim, ó, eu tenho alguns pais que vieram conversar comigo, que inclusive tem crianças ali que param ali. E assim, o pessoal não respeita mais, tá? Então a gente precisa realmente botar uma placa de sinalização ali, precisamos pintar aquela faixa de novo de branco para eles verem e respeitarem, sabe? Seria isso. Sim, pode. Para fazer um adendo ainda, já havia comentado também, inclusive como é uma faixa um pouco mais elevada, os carros muitas vezes com a pintura fraca acabam vindo meio rápido ali e acabam passando, batendo embaixo do carro. Pela questão de segurança também eu já havia comentado, bem importante isso. Temos mais uma indicação da vereadora Andréia, de número 159. Indicação número 159 de 2025. Excelentíssima Senhora, Presidente da Câmara Municipal de Benedito Novo, a vereadora abaixo-assinada, no uso de suas atribuições regimentais, solicita à mesa desta Casa Legislativa providências junto ao Executivo Municipal para que seja instalado um guarda-corpo na saída da rua Clemens Keretman, ao lado do abrigo de passageiros da Santa Rosa. O local é muito perigoso, podendo ocasionar a queda de um carro ou até mesmo de pessoas que transitam pelo local. Sala de sessões, aos 22 de setembro de 2025. Andréia Turo, vereadora. Então, pessoal, esse ali realmente é um perigo. Eu passei por ali, né? E eu sei que as pessoas aqui do município conhecem o local e sabem. Mas as pessoas que vêm de fora, às vezes os motoristas por algum motivo precisam parar ali no acostamento e tal, né? Ou até mesmo as pessoas que acabam caminhando ali de noite, e é um lugar muito perigoso. Eu não sei exatamente, né, o local e até onde vai ser feito o projeto da Ponte Nova. Eu não sei se esse trecho ali está incluído no projeto, mas até então seria uma forma de segurança para a gente evitar acidentes, né? E só, vereadora Nilza, se me permite, voltando ali ao primeiro PL, eu penso assim que se o município ele não começar a arrumar essas coisinhas nessas praças públicas, né, e deixar, imagina que não vai ficar o nosso município, daqui a um pouco vem visitante, está tudo destruído e não está, né, é complicado. Então, ali até eu botei um modelo de um guarda-corpo que é utilizado ali. E é isso aí. Muito obrigada.
nós temos agora, então, para o dia de hoje, não temos nenhum projeto de segunda discussão e votação, mas nós temos para a primeira discussão e votação. O projeto de lei de número 04 de 2005, onde institui a política municipal de atenção à saúde mental e dá outras providências da autoria da vereadora Andréia. Nós passamos agora para a primeira discussão e votação. Alguém gostaria de fazer algum comentário? Ou se a própria Andréia gostaria de falar, ou algum outro vereador também? Eu gostaria, se me permite, presidente, só ler aqui quais são os objetivos dessa política municipal de atenção à saúde mental. Promover a saúde mental da população, garantir às pessoas o acesso à atenção psicossocial, promover a intersetorialidade entre os serviços educacionais, de saúde e de assistência social para a garantia da atenção psicossocial, informar e sensibilizar a sociedade sobre a importância dos cuidados com a saúde mental, promover a educação permanente de gestores e profissionais das áreas de educação, saúde e assistência social, promover atendimentos, ações e palestras relacionados ao tema nas escolas e unidades de saúde do município, construir protocolos intersetoriais de atendimento a casos de atenção à saúde mental identificados no ambiente escolar, difundir informações e produzir esclarecimentos sobre o tema, prevenindo comportamentos de risco, detectar precocemente sinais que demandem atenção à saúde mental de crianças, adolescentes e jovens, com o respectivo acompanhamento especializado. Então, eu vejo hoje que Benedito Novo precisa ser assistido em relação à saúde mental, né? É um caminho que ele está junto, interligado com o CAPS, que eu também já comentei aqui, né? Que vai ser excelente para o município, a gente está colocando o CAPS aqui. Então, eu agradeço, né? Se puderem votar a favor dessa política, porque realmente vai fazer uma grande diferença aqui. Alguém mais gostaria de fazer algum comentário, alguma coisa? Eu só gostaria de deixar também lembrando, né? Porque que toda ação gera uma reação, né? E então, quando se fala, eu concordo plenamente com tudo aquilo que a vereadora Andréia colocou aqui, é urgente a questão mental, muito urgente em todos os setores. Se a gente for conversar no setor público, tem problema, no setor privado, onde já tem problemas, nas escolas cada vez mais cedo. Só que sempre lembrar que para cada ação nós vamos ter que ter mais pessoas dispostas e mais gente para trabalhar, né? Então, só para a gente lembrar disso, né? Porque às vezes, né, não dá para fazer algo sem investir, né? E hoje, mais do que nunca, né? Inclusive é uma das coisas que eu tenho conversado muito, e eu não vou dizer brigado, porque brigar não é a questão disso, né? Mas lutado para essa questão de terapia ocupacional, essa questão de ter mais fonos no município, essa questão de ter mais psicólogos, ou de ter mais terapeutas, porque eu acho que é um gasto agora, mas eu penso que é o lucro, é o investimento para o futuro, né? Eu acho que é nesse sentido, só lembrando, né? Acho que é sempre importante, ele sempre comenta aqui, não só para nós aqui, porque aqui nós não sabemos, né? Mas é importante para aqueles que nos escutam entender, né? Queres complementar mais alguma coisa? Sim, eu gostaria só de complementar, vereadora, que assim, a gente sabe que vai precisar de fonoaudiólogo, psiquiatra, psicólogo, até enfermeiro, né? Então, assim, eu sou super a favor, sim, se precisar cargos em relação à saúde, que não sejam cargos comissionados, que sejam cargos feitos através de um processo seletivo e tudo mais, né? E também nós não podemos esquecer que, além de Benedito Novo, nós teremos também Doutor Pedrinho e Erildo Cédios para atender. Então, é um serviço regionalizado e eles vão estar sendo atendidos também por aqui, né?
mas eu acredito que Benedito Novo vai ser um grande passo para o nosso município, né? E para nos tornarmos uma referência em saúde mental aqui, né? Então, vai ser bem importante. Mais alguém? Pode, por favor. Então, boa noite a todos, a quem nos assiste de casa e quem nos acompanha aqui na casa. Até colocar um pequeno relato, que foi vivido na pele, né? Então, até vou citar um exemplo de vida. Eu lembro quando a minha mãe adoeceu, adoeci com ela, né? Então, passei por alguns médicos e a última médica, eu agradeço hoje, até sempre, ela disse para mim que ela poderia me medicar e eu ficar dependente de um remédio a vida inteira, ou eu buscar uma válvula de escape. Então eu busquei uma válvula de escape e por isso que eu gosto de pedalar, ali eu consigo fugir, né, mentalmente dos problemas. É uma válvula de escape. Então por isso eu acho importante a gente fazer políticas públicas continuadas, né, principalmente que incentivem o esporte, porque eu penso que quanto mais a gente cansa o nosso corpo, mais a nossa mente descansa. Então a gente tem que pensar nisso não só para 4 anos de eleição, mas pensar para deixar um legado. Então eu acho que sim, a importância, principalmente nas atividades físicas. Esse é o meu ponto de vista nesse projeto. Ok. Mais alguém gostaria? Ou podemos passar para a votação? Podemos votar o projeto então? Alguém é desfavorável? Não? Então, pela primeira votação, aprovado por unanimidade. O projeto de lei número 47, que fala sobre o plano plurianual de Benedito Novo, dos quadriênios de 26 a 29, como é um projeto amplo e de muita responsabilidade, ele ainda vai ficar na casa para a gente continuar estudando, né? E provavelmente na semana que vem talvez a gente faça a discussão e votação. E um outro projeto também, que é da lei orçamentária, que é o projeto de lei número 48, de 25, também, que ele está relacionado àquilo que vai ser orçado, que vai ser gasto para o ano que vem, também ele vai permanecer nas comissões para mais estudo e provavelmente na semana que vem a gente vai estar conversando, né? Hoje nós temos então o projeto de lei, o próximo agora, de número 49, que ele prorroga o prazo de contrato formalizado com o Hospital e Maternidade, o ASES, para a cooperação financeira de serviço de atendimento médico especializado em urgência e emergência, conforme menciona. Lembramos que ele foi pedido na semana passada em regime de urgência, então, como foi aceito pela casa, hoje a gente vai fazer então as 2 votações, né? Alguém gostaria de comentar alguma coisa sobre? Fazer algum comentário? Prorrogação de prazo. Ele é um projeto que ele não é uma novidade, ele apenas prorroga para manter os serviços que até hoje nós temos, digamos, sendo atendidos, né, do hospital. Podemos passar para a votação? Ok? Aprovado? Sim, na primeira votação. Passamos então agora para a segunda votação, que ela é necessária, ok? Então, aprovado por unanimidade. Sendo o que nós tínhamos para hoje, nós passamos agora para a palavra livre. E lembro também que em seguida da nossa palavra livre, hoje nós temos as meninas aí do AMA, né? Que elas vêm trazer para nós uma prestação de contas daquilo que nós temos encaminhado durante esse ano, né? Tá certo? Alguém gostaria de fazer algum comentário? Maicon, vamos lá. Então, primeiramente, boa noite à mesa, senhor presidente, demais amigos vereadores, público presente e quem nos assiste de casa. Então, essa semana foi uma semana muito feliz, muito gratificante, né? Temos aí a emenda do deputado Berlanda, que entrou aí nos cofres públicos do município. Então, para continuação, né, da Rua das Missões, tem um pedaço que falta, né, de pavimentação, e também a Rua Blumenau.
Então, esse recurso vai ser utilizado para lá. Também, então, né, o agradecimento ao deputado. Também quero fazer um agradecimento muito grande ao nosso senador Jorge Seifer, deputado estadual Oscar Gutz, tenente-coronel Daniel Gevard Miller, ao empresário Emílio Dalsóquio, e a Thaís, que acompanhou, né, a diretora de segurança da Secretaria de Segurança de Itajaí. Então, aqui foi um pedido feito, está ali o ofício, né, foi entregue em agosto ao tenente-coronel, junto com o sargento Krambeck. O deputado Oscar Gutz fez a intermediação para a gente ter esse acesso a ele, né? Então ali foi entregue uma indicação para uma viatura, uma AR para Benedito Novo, que a gente tem só em emprestado, né? De Timbó, que tem alguns problemas nela, né? E então eu fiz esse pedido, o deputado fez essa intermediação e junto com o senador Jorge Seifer. Na semana passada, a gente foi contemplado com essa viatura já, graças a Deus. E muito esforço, né, dessa parceria que teve. Então foi destinado, o senador destinou a Santa Catarina verba para essas viaturas. E a gente foi contemplada com uma viatura. Já tem as fotos dela ali. Ela já está aí no nosso quartel em Benedito Novo. Já foi passado para o patrimônio do quartel de Benedito Novo. Então, ela não veio uma viatura zero. Ela tem 8.000 quilômetros, né? Mas é praticamente zero. Ela foi muito pouca utilizada, essa viatura. E ela veio com a destinação da federal, recursos federal. Então veio por intermédio do senador. Então isso aí é uma comemoração muito grande, vai ser agendado, né? Eles estão vendo aí uma data para fazer a entrega oficial para Benedito Novo, né? Provavelmente aí junto com o senador e também com o deputado. E ela já está sendo utilizada em Alto Benedito. Então, como ela não era zero, ela já foi, a parte de documentação já foi rápida, o efeito, né? E isso aí é um motivo de comemoração muito grande. Conseguir uma viatura dessa, que nem eu falei, a Benedito Novo é um local grande, territorial, que também pega Dr. Pedrinho. Então, é necessário que a gente, né, fosse contemplado. Então eles entenderam a necessidade, viram, né, a nossa demanda aqui da região e nos contemplaram com essa viatura. Isso é muito gratificante. Então quero deixar um grande abraço a eles, um meu muito obrigado, e com certeza a gente está junto aí com a parceria que a gente montou, né. E o demais quero deixar aí também um agradecimento à nossa Secretaria de Obras, de novo, né. A gente foi contemplado aí com as indicações que eu tinha feito. Então, a reforma ali um acesso que tinha sido caído ali na Liberdade, ali na rua Maier, Estrada Geral Maier. Então, foi feito ali a reforma ali. Também está sendo feita ali a reforma patrulhamento e macadamização da rua Santa Luzia lá dentro, né? Está ficando muito bom lá. Então, só agradecer a Secretaria de Obras, o Executivo pelo atendimento às demandas aí. E deixar um grande abraço a todos e uma excelente semana, abençoada semana a todos. Muito obrigado. Alguém mais gostaria de fazer uso da palavra? Andréia, por favor. Eu gostaria de parabenizar o Darcio Spies e todos que participaram da organização da 9ª Cavalgada lá em Alto Liberdade, né? Como todos os anos é feita, e foi uma festa muito bonita. Tivemos muitos cavaleiros e cavaleiras participando de outros municípios, né? Então, parabéns a todos que fizeram parte dessa organização. E eu também gostaria de deixar um agradecimento especial
ao deputado Carlos Humberto, deputado estadual Carlos Humberto, que esteve nos visitando aí essa semana. Fez uma visita também ao gabinete, conversou com o prefeito. Ele veio aqui para Benedito para acompanhar as obras, né, e os projetos que estão sendo feitos em relação à demanda que ele nos encaminhou, a mim e o Alexandre, né, Alexandre? E ele já está destinando para o próximo ano mais 500 mil reais para Benedito Novo, sendo 250 mil meu, né, onde eu posso destinar, e mais 250 mil que o Alexandre pode destinar. Então, um total, hoje o deputado Carlos Humberto mandou para Benedito, até o momento, junto com esses 500 mil, 900 mil reais. Então, obrigada, deputado Carlos Humberto, obrigada por abraçar Benedito Novo, por olhar por todos nós aqui com tanto carinho. E também agradecer ao prefeito que nos recebeu lá, e ele vai estar dando uma contrapartida nos 2 projetos que eu fiz, as quais ele mandou a emenda. Até a vereadora Nilza sabe que, né, é a cobertura aqui do CI Aline, e também o telhado lá da Sementes. Ok? Obrigada, uma boa noite a todos e uma excelente semana. Alguém mais gostaria de fazer algum comentário? Maísa, por favor. Assim, boa noite a todos, boa noite aos colegas vereadores, a quem nos assiste da casa e também quem está em casa e nos acompanha. Eu gostaria primeiro de deixar um agradecimento especial ao secretário Rinaldo e também ao fiscal Pelé por sempre estarem atendendo às nossas demandas, né? Nem tudo a gente traz aqui para casa, muitas demandas menores a gente já encaminha direto ao setor e graças a Deus ele sempre nos atende muito bem. Deixar também os parabéns a Dr. Pedrinho, pela Festa da Natureza, que foi um sucesso. A gente pôde acompanhar um pouquinho a abertura, foi muito bonito, muito emocionante, ver um grupo de meninas trazendo tantas apresentações bonitas, inclusive o hino nacional e o hino de Dr. Pedrinho, né? Parabenizar a gestão, a Giada e a Altair também. Seria isso então, agradecer a todos aqui presentes e deixar uma semana abençoada a cada um de vocês. André, por favor. Eu vou pedir para o Darley passar 2 imagens. Então, eu quero interceder novamente para que deem uma atenção à necessidade da instalação de uma lixeira comunitária no Rio Tigre. Esse pedido é da comunidade local, pois o lixo é depositado no ponto de ônibus. Isso no domingo. Ontem eu recebi essa imagem, então faço um apelo. Esse pedido não é meu, é dos moradores da rua ali. Realmente fica visivelmente feio para a cidade, né? Então, por favor, deem uma atenção a essa situação. Então, desejar, eu já agradeço mais uma vez. E também eu quero, em nome dos usuários da Rua do Ribeirão das Antas, que ontem ainda no final do dia eu acabei recebendo uma foto, essa imagem eu não mandei ao Darley, lá perto da Igreja Perpétuo Socorro, foi bem danificado com as chuvas fortes de ontem, e eu logo encaminhei essa imagem à Secretaria de Obras, né, e a pessoa do senhor Reinaldo, já no final do dia já me atualizou que eles já foram lá e fizeram esse reparo. Então, muito obrigada à Secretaria de Obras. E da mesma forma, eu também quero parabenizar toda a família Spis, né, pelo comprometimento, né, de 9 anos, né, que preserva essa tradição, né, das cavalgadas, e é um esporte que não atinge só adultos, né, mas pessoas de todas as idades, crianças, idosos. Então, parabéns a eles, né, que Deus dê forças, porque a gente sabe que não é fácil organizar um evento, né, que continuem firmes e fortes. Então, meus parabéns. E também houve um questionamento, além da rede social, sobre o que estava acontecendo na 477. Eu sei que não apenas eu respondi, mas eu quero ler aqui o que aconteceu na SC. Esse não é um reparo, mas foi feito um micro-revestimento asfáltico, uma técnica de manutenção de pavimentos que aplica uma fina camada de mistura asfáltica a frio sobre o pavimento existente, com o objetivo de selar,
fissuras, aumentar a rigorosidade e o atrito, impermeabilizar e prolongar a vida útil da estrada. Então é isso que está acontecendo, inclusive há umas 3 semanas atrás o prefeito de Doutor Pedrinho também fez um vídeo explicando que esse processo seria realizado e que a gente sabe que transtornos acontecem enquanto tem obras, né? Então só para esclarecer. Eu também quero agradecer que na sexta-feira a gente teve a presença do deputado Rafael presente aqui na cidade de Benedito Novo. Foi uma visita rápida à rua Gustavo Engel e ao Beco Henrique Engel, né, que recebeu a emenda do deputado no valor de R$600 mil e agora está sendo, a obra está sendo efetuada, né? Então eu quero aqui deixar os meus agradecimentos com respeito à Secretaria de Planejamento, né, aos engenheiros, né, que sem projeto nada se executa, né, isso é sabido por todos nós. E também ao pessoal das licitações, que a gente sabe que não é uma tarefa muito fácil. E também recebi ligação na sexta-feira ainda de que a emenda no valor de R$200 mil do deputado Marcos da Rosa, que é estadual, também já está na conta e esse dinheiro será destinado à pavimentação da rua Clemens Kretschmann. Então, muito obrigada aos dois pelos recursos. Eu também queria finalizar, né? Eu fiz até um texto um pouquinho maior, mas eu fui bastante questionada sobre o acontecido da semana passada, então eu quero deixar a minha opinião, assim como eu a dei a inúmeras pessoas. Eu quero ler esses 3 parágrafos aqui. Portanto, faço aqui um apelo quando nos depararmos com situações como a ocorrida na semana passada. Que respeitemos o devido processo legal, que aguardemos serenamente as conclusões da investigação, que usemos as redes sociais com mais responsabilidade, evitando espalhar o ódio e julgamentos precipitados. O nosso papel enquanto representantes do povo é zelar pela justiça e pela paz social, não estimular ainda mais divisões, principalmente quando se usa de palanque político muitas situações que poderíamos apaziguar. E é assim que entendo que poderemos construir uma cidade mais justa, respeitosa e humana, enfatizando a responsabilidade no uso das redes sociais, o direito de todo cidadão de ser investigado antes de ser julgado, por quem quer que seja. Muito obrigada. Alguém mais gostaria de fazer algum comentário? Não? Então, só eu acho que eu pedi antes, então, para a Ama já poder vir aqui, depois eu faço a minha finalização daí, tá? Pode vir, não sei se é a Janete, Márcia, as amigas, as amigas inseparáveis, né? É bonito quando a gente tem uma causa em comum, né? Quando tem uma causa em comum, a gente vai aprendendo, ganhando novos amigos, girando, né, ao redor das coisas, né? Que bom. Boa noite a todos, a mesa diretora, os vereadores, o pessoal de casa, quem nos assiste aqui também. Então, todos sabem que a Ama Benedito foi criada em prol de atendimento às crianças atípicas. Por que isso? Por que da criação da Ama? Porque nós, como mães atípicas, quando recebemos o diagnóstico dos nossos filhos, não tínhamos ninguém a quem recorrer. Muitas informações não são repassadas às famílias atípicas, porque quando você chega no município, você não tem absolutamente nenhuma informação. Então, a gente não sabia que nossos filhos tinham direito ao atendimento na PAI. A gente descobriu através de outras mães que já tinham passado pelo processo. E quando chegou-se na questão dos tratamentos, porque toda criança autista ou com qualquer outra neurodivergência, ela precisa de um tratamento imediato. Quando a gente chegou nessa questão, encontramos o quê? Filas, muitas filas. Por exemplo, o meu filho, ele seria o 15º na fila de fonoaudiologia. Só que o que acontece? Se ele fosse esperar todo esse tempo, ele estaria entrando mais ou menos em tratamento daqui uns 4 anos ou mais.
Só que daí todo esse tempo eu já teria perdido toda a janela de aprendizagem e de evolução dele. Então eu não tinha tempo para esperar, assim como todas as crianças não têm esse tempo. Então, nos reunindo as mães, assim como a Márcia também tinha recebido o diagnóstico, a gente resolveu criar um grupo de WhatsApp para acolher essas famílias. E com isso a ideia da associação, né, dos amigos, mães e amigos de autista. E hoje a gente já tem algumas ações da nossa AMA e graças a Deus estamos conseguindo fazer muito mais pelas crianças e queremos assim, o nosso sonho é chegar, a criança que recebeu o diagnóstico, chegar no município e ter o atendimento para que comece as terapias imediatamente, que elas não precisem esperar, porque a gente sabe da importância desse tempo. Então, a gente fez o pedágio no mês de abril e a pastelada, para arrecadar fundo para começar a ajudar as famílias atípicas de Benedito Novo. Arrecadamos no total R$ 20.973,50. Hoje, nós temos 35 famílias cadastradas na AMA, preenchidas nossas fichinhas com todos os documentos que precisamos. Sendo que já atendemos 42 crianças com consultas na neuropediatria, onde as famílias pagam R$ 150 e a AMA paga R$ 200. Hoje temos o convênio com a Clínica AME. No momento é a única clínica que a gente conseguiu, então os tratamentos são direcionados para lá. E temos 6 crianças com atendimento de fonoaudióloga, psicóloga e fisioterapeuta. Infelizmente, a gente não tem ainda terapeuta ocupacional. Como vocês sabem, é uma profissão assim, que tem muita demanda, mas infelizmente não tem profissionais. As crianças recebem o tratamento totalmente pago pela AMA e uma criança que faz as 3 terapias custa R$ 1.640 mensais. Hoje a AMA não dispõe de recursos financeiros e nem espaço físico para contratar uma equipe multidisciplinar para o atendimento das crianças. A diretoria da AMA está em busca de mais recursos para dar continuidade aos atendimentos, pois hoje contamos com uma lista de espera de 31 crianças. Lembrando que esta lista é das famílias que têm o cadastro, porque a gente não pode contar aquelas que ainda não foram cadastradas. Estamos programando uma rifa para o mês de outubro, para garantir os atendimentos iniciados e gostaríamos de incluir mais crianças nos atendimentos, pois a cada dia a AMA recebe pedido de escolas, pedido de pais que precisam desse tratamento. Então a gente quer continuar ajudando cada vez mais crianças. Estamos à disposição da comunidade para esclarecer qualquer dúvida e queremos deixar assim o nosso agradecimento de todo o coração, porque quando a gente foi arrecadar os patrocínios para a nossa rifa, até hoje a gente não recebeu não de ninguém. E isso é muito gratificante para nós, porque as pessoas falam assim, eu vou te ajudar, porque eu estou ouvindo as pessoas dizer o quanto a AMA está fazendo diferença no município. E a gente trabalha para isso. E, assim, a gente vai estar lançando a rifa, a gente colocou o nome de todos os nossos patrocinadores. Tivemos patrocínio até do município de Dr. Pedrinho também, que a pessoa soube o que a gente estava fazendo e quis nos ajudar. Então, assim, é um orgulho para a gente, né? E a gente sempre vai estar fazendo esse trabalho, de estar aqui esclarecendo onde estamos gastando dinheiro e como estamos gastando. E qualquer dúvida de qualquer família, até mesmo vereadores, ou quem quer que seja, pode entrar em contato com a gente, que a gente vai estar esclarecendo isso. E temos também uma boa notícia. Temos um psicólogo que nos procurou para estar atendendo crianças aqui do município, só que daí a gente não tinha sala. Mas conversando com a dona Ilza, a gente conseguiu uma sala na Secretaria da Educação e ele vai começar a atender, no total, 8 crianças. Então, o que a gente foi pela lista de espera, claro, né? E são crianças que precisam, assim, a necessidade deles é mais da parte da psicologia. Então, a gente está selecionando essas crianças, a gente vai chamar essas famílias e conversar e está colocando elas em atendimento.
Não vai ser tão rápido assim o atendimento, porque antes a gente quer decorar a nossa sala, quer deixar tudo organizado, colocar os brinquedos, tudo que precisa, para quando as nossas crianças chegarem e encontrarem o espaço que elas merecem. Seria isso. Muito obrigada. Que bom, Janete, poder contar com vocês e com as amigas, né? A gente sabe que a luta ela não é fácil, mas é lindo pensar que alguém deu o primeiro passo, né? E naquilo que puder contar, a gente se coloca à disposição, até inclusive, né? Eu não perguntei para eles, mas agora eu vou pôr no rolo, em ajudar a vender as rifas, né? Que a gente possa pegar mais listas de repente, para a gente poder estar ajudando. E para dar esse start, para dar esse consolo, para dar esse afago para essas famílias. E para nós da educação, quando eu vejo, elas têm sido muito importantes, porque elas nos dão dicas preciosas todos os dias, que nós estamos aprendendo. E não tem nenhum autista que é igual ao outro, né? E essa é uma caixinha de surpresa para cada criança que chega para a gente. Então é muito, muito bom, muito gratificante. E obrigada pelo empenho de vocês. Obrigada por assim dar esse primeiro passo. Tava mais fácil ficar em casa assistindo uma novelinha, né? E cuidar só do meu filho, tipo assim, né? E do meu filho eu me viro, eu dou um jeito. Mas é importante pensar assim em o outro que não tem nada e não tem ninguém. Né? Uma coisa é a criança ter o diagnóstico, a outra coisa é dizer assim, e agora, faço o quê? Né? E a criança com autismo ela não pode ficar sem terapia. A criança com autismo vai ser uma criança que vai ter terapia a vida toda. Então, por isso, eu entendo que ela não pode entrar numa fila de SUS, simplesmente. Porque, às vezes, na fila do SUS, uma fono, ela vai trabalhar coisas pontuais. E, às vezes, o autista ele não vai ter um tempo que vai dizer assim, com 5 sessões, com 2 anos, com 3 anos. É uma coisa muito a longo prazo, né? Não tem como imaginar, né? E eu creio que a AMA vai ser um sucesso ainda no nosso município, né? Porque nós vamos nos mover, a gente vai tentar, a gente até está tentando... Né, que eu até fiz aquela indicação lá de ter um fundo, talvez no município. Depois que tiver um ano, a gente pode fazer sem fins lucrativos e conseguir verbas, né? E caminhar junto. E sempre é mais fácil uma entidade dessas também contratar do que a prefeitura ficar talvez fazendo as licitações e credenciamentos, e às vezes não é aquele profissional que está em alta, que diz assim, esse é um cara bom para trabalhar com essas crianças, né? Então, o AMA, ele tem essa possibilidade de dizer, eu quero esse profissional. Vamos pagar caro, mas esse vai trazer resultado. E isso vale a pena. Sim, com toda certeza. Por exemplo, assim, eu sempre gosto de deixar bem claro assim, que, como a dona Lisa falou, eu não precisaria estar me preocupando com outras crianças, porque graças a Deus o tratamento do meu filho eu consegui. Mas eu sei a dor do autismo. Eu sei a dor de não encontrar uma terapia, um profissional que possa atender o nosso filho. Então, por isso, e todos nós da diretoria, que a gente se reuniu e que a gente disse, não, a gente precisa fazer alguma coisa pela nossa comunidade, pelas nossas crianças. Porque ter uma criança em casa que demanda muito, que nos deixa cansado todo dia, principalmente sem tratamento, não é qualquer mãe e não é qualquer família que aguenta. E a gente que é mãe, a gente sabe a dor que é enfrentar isso. Então, por isso que a gente se reuniu para fazer isso e queremos sim ter o dia que a gente consiga atender todas as nossas crianças. Seria isso. Muito obrigada. Obrigada, Janete. Obrigada, Ana. Contem sempre conosco, né? Só para finalizar, então, aqui a nossa sessão, eu gostaria também, acho que é uma semana de boas notícias, né? Hoje eu recebi uma ligação das meninas lá da creche, das Sementes, e aqui, que aqueles parques que nós havíamos pedido, eles estão sendo instalados, acho que um ano. Olha que fofinho. Né? Então, são parques que vieram por Sementes, pro Aline, pro Madre Maria e, se eu não me engano, pro Marinho. Tá? E uma outra notícia boa que saiu hoje é que entrou na conta da prefeitura hoje os R$2.500.000 para a continuação do asfalto de Santa Maria. Né? Então, é motivo de comemorar, é luta de todos, não é a história de um, mas é um movimento que se faz e a gente tem que ser grato. Né? O município ele não deve ter nomes, ele tem que ter pessoas que pensem e pessoas que queiram deixar um mundo melhor
onde a gente passou, que fique o nosso rastro, né? A nossa pegada, sabe? Que diga assim, ó, por aqui alguém passou. E não interessa se sabe o nosso nome, né? O negócio é trabalhar. Que Deus possa abençoar nossas vidas, que Deus possa abençoar nossa semana e que a gente possa, sempre que possível, estar de bem com todos e caminhar e fazer o bem para todos. Uma boa noite a todos e uma boa semana.